pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou responder perguntas dos comentários de vocês aqui nos vídeos do canal. Eu sou a professora Natália Reineck, muito prazer. Se você ainda não me conhece, seja bem-vindo ao meu canal Anatomia Etc, ao nosso canal. Alguém comentou aí meu canal? Não, nosso canal Anatomia Etc. Aqui a gente fala de anatomia, fisiologia e vários outros assuntos relacionados à ciência e ao corpo humano. Se você tiver interesse em algum desses assuntos, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação, porque os vídeos não chegam em todas as pessoas que são inscritas aqui no canal, tá bom? Gente, hoje eu vou fazer então um vídeo de perguntas e respostas. Faz um século que eu não faço esse tipo de vídeo aqui no canal, mas nas últimas aulas do canal eu tenho pedido para vocês mandarem perguntas, porque eu já estava planejando fazer alguns vídeos respondendo as perguntas de vocês. E surgiram perguntas aí super interessantes. Eu tenho postado bastante shorts, então veio bastante pergunta nos shorts também, e chegou a hora da gente responder todas essas perguntas. Hoje eu selecionei 5 perguntas que eu achei super interessantes e que a gente pode usar essas perguntas para aprender um pouco mais sobre o corpo humano também. E sem mais enrolação, vamos para a primeira pergunta selecionada aqui, que foi do Rabeck 369. A pergunta foi a seguinte: como na derme acontece o sangramento? Há sangue na derme? Como os vasos sanguíneos irrigam, o termo correto aqui seria irrigam, ok? A derme. Por que quando machucamos sangra? Bom, eu acho que você mais ou menos já sabe a resposta, porque você foi norteando a sua pergunta, meio que dando a resposta já. Para a gente responder essa pergunta, a gente precisa relembrar como que é a conformação da pele, como a nossa pele é formada. Então, a pele é formada ali por 2 camadas. Antigamente, a gente aprendia que ela tinha 3 camadas. Hoje, a gente fala que ela tem 2 camadas e elas estão sobre um tecido subcutâneo, antigamente conhecida como hipoderme. Então, a gente tem a camada mais superficial, chamada epiderme, e a camada mais profunda, chamada derme. A epiderme, que é a mais superficial, é uma camada bem, mas bem fininha, e ela é formada por tecido epitelial. E o tecido epitelial tem uma característica interessante: ele não tem sangue, ele é avascularizado, ok? Ele tem células ali bem juntinhas, com pouca matriz extracelular, né? Pouca substância entre essas células, e ele não possui vasos sanguíneos. Onde a gente tem vasos sanguíneos na pele? Na derme. A derme, que é a camada mais profunda, ela é formada por tecido conjuntivo. E o tecido conjuntivo, ele sim é intensamente vascularizado ou irrigado, né? Como você colocou aqui na pergunta. Isso significa que ele tem vários capilares sanguíneos, vasinhos sanguíneos, que vão trazer oxigênio e nutrientes para esse tecido. Aliás, a nutrição e oxigenação das células da epiderme, que é a camada mais superficial, vem justamente dessa irrigação, né, desses vasinhos sanguíneos da derme. E aí a gente tem a nutrição e oxigenação das células da epiderme através da difusão desses nutrientes e desse oxigênio da derme para as células da epiderme. Ok? Então, epiderme não tem sangue, a derme tem sangue e bastante. Então, quando a gente machuca e sangra, isso é porque o ferimento atingiu a derme, que é a camada mais profunda. Isso não é muito difícil de acontecer, porque a epiderme é muito fininha, ela é tipo uma folhinha de papel, assim, ela é muito fininha mesmo. Quando eu era jovem, a gente fazia uma brincadeira idiota de transpassar, assim, um alfinetinho, uma agulhinha bem superficial, assim, na pele. E aí não sangrava. Por quê? Porque a gente colocava, né, a gente transpassava aquele alfinete só na epiderme, não doía e não sangrava, e o alfinete ficava lá, pendurado no dedo. Isso porque a gente estava atingindo somente a epiderme, ok? Se a gente fosse um pouquinho mais fundo e atingisse a derme, aí sangraria, tá bom? Então, com essa brincadeira besta, dá pra gente perceber que na epiderme não tem sangue, não tem inervação também, por isso que não dói. E na derme a gente tem sangue e tem vascularização. Então, vamos voltar aqui para suas perguntas. Como na derme acontece o sangramento? Há sangue na derme? Sim, a gente tem bastante sangue na derme, e o sangramento ele vai acontecer se você romper os vasos sanguíneos da derme através de algum ferimento. Rompeu o vaso sanguíneo, hemorragia local,
sangramento, ok? Como os vasos sanguíneos irrigam a derme? Bom, a gente tem uma série de capilares sanguíneos, né? Vários vasinhos sanguíneos ali chegando na derme, e o oxigênio e os nutrientes vão passar ali para as células do tecido conjuntivo da derme através de difusão. Porque quando machucamos sangra, acho que eu já respondi também, né? Porque a gente rompe esses vasinhos sanguíneos presentes na derme. Vamos para a próxima pergunta, então, que eu juntei duas em uma, ok? Então, lembrando que eu vou responder 5 perguntas hoje. Aqui a gente tem 2 perguntas, mas a resposta provavelmente vai ser um pouquinho mais elaborada, porque fala de rim e eu adoro falar com vocês sobre sistema renal. Então, são 2 perguntas. A primeira é da Aparecida Andressa, que fala assim: como o sangue entra no rim? E de onde vem o cheiro e a cor da urina? É o rim que produz? Obrigada, eu achei fantástica essa pergunta e já emendei com outra aqui, de um @user, várias letras e números aqui, que diz assim: e o nosso xixi, como ele se forma? A primeira pergunta da Aparecida foi no Shorts mostrando a anatomia do rim. E a segunda pergunta foi num shorts onde eu falei como as fezes são formadas. Aí ela ficou curiosa como o xixi, como a nossa urina é formada. E aí eu vou juntar as duas numa resposta só, porque acho que dá pra gente elaborar um pouquinho o pensamento aqui. Gente, a nossa urina, o nosso xixi, é sim formado nos nossos rins. E a urina, ela vai ser um produto, né, um subproduto do próprio sangue, né? O sangue vai passar pelos rins. Os rins vão fazer todo um processo de filtração, não é só filtração, tem outras coisas envolvidas ali, até formar a urina. A urina, então, vai ser encaminhada dos rins até a bexiga e depois da bexiga vai ser eliminada do corpo por um caninho que a gente chama de uretra, ok? Bom, respondendo essas perguntas, então, nossa urina é produzida nos rins, que na verdade vem ali do nosso sangue. E como o sangue entra no rim, né? Foi a primeira pergunta. Como o sangue entra no rim? O sangue, gente, entra nos nossos rins através de uma artéria que é chamada de artéria renal. A artéria renal, ela é uma ramificação da aorta abdominal. Quando a artéria renal entra no rim, ela vai se dividindo, né? Se ramificando, até se tornar vasinhos assim muito pequenininhos, muito fininhos. Eu tenho um modelo aqui para mostrar para vocês. Aqui a gente tem uma estrutura que a gente chama de néfron. O néfron é a unidade funcional do rim. Isso aqui é microscópico, tá bom, gente? Não é desse tamanhão, não. Cada rim nosso tem milhões de néfrons. A artéria renal que entra no rim, aí com o sangue, vai se ramificando, até se tornar vasinhos muito pequenininhos e que vão acabar formando um enovelado de vasos. Deixa eu tirar aqui, ó, que faz parte aqui da estrutura do néfron. Então, a gente tem aqui uma série de vasinhos sanguíneos, dá pra enxergar? Aí, focou. Uma série de vasinhos sanguíneos, tá vendo? Um enovelado de vasos sanguíneos, que a gente chama aqui, essa estrutura, de capilares glomerulares. Isso aqui, essa parte dilatada do néfron, é chamada de glomérulo. O que vai acontecer aqui no glomérulo? Os glomérulos, eles vão atuar como se fossem peneiras, filtrando o nosso sangue. Então, ali no glomérulo, a gente tem a passagem de água e de pequenos solutos, aí, substâncias que vão ser eliminadas do corpo. Esse filtrado glomerular, ele vai cair num complexo de tubos aqui que formam, né, o restante do néfron, e ao passar por esses tubos, substâncias vão sendo reabsorvidas, ou seja, elas passam dos túbulos de volta para o sangue e substâncias vão sendo secretadas também, vão passar do sangue para os túbulos renais. E nessa passagem toda desses fluidos aqui pelos túbulos renais, a gente vai tendo a formação da urina. No final, essa urina vai cair aqui no ducto renal, o ducto renal vai se juntar ali, vai cair lá na pelve renal, e da pelve renal a gente vai ter ureter e depois bexiga, ok? Então, a nossa urina vai ser formada, ela vai ser fruto de todo esse processo da filtração glomerular, da absorção tubular e da secreção tubular, e tudo isso vai vir do sangue, ok? Então, ali eu tenho a eliminação de substâncias que eu não quero que fiquem aí circulantes no sangue ou que fiquem acumuladas, e também uma parte de água, ok? A nossa urina, então, gente, ela vai ser formada por água
e por solutos, por substâncias que estão dissolvidas nessa água. Uma dessas substâncias se chama urobilina. A urobilina, ela vem da degradação das nossas hemácias, que são as células vermelhas lá do sangue. E a urobilina, ela tem um pigmento aí, ela é um pigmento, na verdade, que tem uma coloração alaranjada e que vai dar para a urina essa cor característica de ser um amarelo clarinho. Uma urina normal, ela tem que ser um amarelo bem clarinho, né, quase transparente, e não ter um odor muito forte. Dependendo do tipo de soluto, então, de substância que tiver na urina, a gente pode ter alteração na cor da urina. Alguns medicamentos que você toma, por exemplo, podem alterar a coloração da urina, ou então o seu estado de hidratação. Quanto menos água você bebe, mais concentrada vai ser a sua urina, mais amarela e com um cheiro mais forte. Então, se você estiver fazendo urina muito amarela e com cheiro forte, é provável que você esteja desidratado. Como eu falei para vocês, então, tanto a cor quanto o cheiro da urina vai vir, então, desses solutos. Aliás, existem algumas alterações de saúde que também podem afetar tanto a cor quanto o cheiro da urina. Então, um cheiro muito forte na urina pode indicar também, um cheiro muito diferente pode indicar uma infecção urinária, por exemplo. A presença de sangue na urina pode deixar a urina avermelhada. A presença de proteína na urina, a gente normalmente não tem proteína na urina, tá? A presença de proteína na urina pode deixar a urina espumando. Então, alterações na saúde podem resultar em alterações na sua urina. Então fica de olho, o xixi tem que estar amarelo bem clarinho e com cheiro fraquinho, tá bom? Nada de cheiro forte. Se tiver alguma alteração, procure um médico. Vamos para a próxima pergunta, então. A próxima pergunta é da Marisa Moraes. Ela fez essa pergunta num shorts também, falando sobre o diafragma, e ela falou o seguinte: então, esse é o diafragma? Todo mundo fala que fulano usa diafragma para cantar. Eu imaginava que era algo que ficava dentro da garganta. Eu achei essa pergunta fantástica, gente. Por quê? Porque o que causa a emissão da nossa voz? O que resulta na emissão da voz nada mais é do que a passagem de ar pelas nossas pregas vocais que estão lá na laringe. Então, quando o ar passa ali pelas pregas vocais, essas pregas vibram e aí a gente tem a emissão de um som. É lógico que o ato de falar ou cantar envolve outras coisas, né? Mas a emissão do som, ela vem da vibração das pregas vocais que antigamente eram conhecidas como cordas vocais. Agora, o que o diafragma tem a ver com isso? Lembrem que o nosso diafragma, que tá aqui embaixo, tá? Ele separa a cavidade torácica da cavidade abdominal. O diafragma, ele é o principal músculo da nossa respiração. A gente tem outros músculos acessórios ali da respiração, mas o diafragma é o principal deles. Então, é a contração do diafragma que vai criar uma pressão de forma que os pulmões se expandam e o ar entre no nosso sistema respiratório. Então é por isso que os cantores, eles precisam saber usar o diafragma, porque quando eles usam o diafragma, contraem o diafragma no momento certo, contraem adequadamente, ele consegue controlar a entrada e a saída de ar do nosso sistema respiratório e, consequentemente, ele acaba conseguindo controlar também a voz cantada. Interessante, né? E vamos então para nossa última pergunta. Deixa eu tirar o néfron daqui, que já falamos sobre ele. E a última pergunta é da Gina Uniformes, que perguntou o seguinte: é verdade que não é bom estalar os dedos? Eu tenho um vídeo antigo aqui no canal que fala sobre estalar os dedos e vamos revisar um pouquinho do que eu falei lá naquele vídeo. Respondendo a sua pergunta, Gina Uniformes, mais ou menos. Na verdade, é mais mito do que verdade. Calma aí que você já vai entender. Muita gente acha que o barulho que acontece quando a gente estrala os dedos, estrala ou estala, acredito que os dois estão corretos. O barulho que vem quando a gente estrala os dedos, muita gente acha que é do atrito entre os ossos, mas isso não é verdade. Na maior parte das articulações do nosso corpo, as articulações sinoviais,
Os ossos presentes nessa articulação, eles não se tocam, tá? Eles não se encostam efetivamente. Essas articulações, elas possuem ali uma cápsula articular, uma membrana sinovial, e lá dentro de tudo isso, a gente tem um líquido chamado líquido sinovial. Nesse líquido, a gente tem gases dissolvidos ali, dióxido de carbono, oxigênio. E o que acontece quando a gente estrala os dedos? Quando a gente faz um movimento para estralar os dedos, na verdade a gente alonga aquela articulação. E aí a gente está alongando a membrana sinovial, que está envolvendo aqueles dois ossos, né? Ou dois ou mais ossos, que está envolvendo aquela articulação. E quando a gente alonga a membrana sinovial, a gente diminui a pressão dentro daquela articulação. Diminuindo a pressão ali dentro, esses gases que estão dissolvidos no líquido sinovial se tornam menos solúveis e acabam formando bolhas lá dentro. E na realidade, o barulhinho que você ouve quando você estrala o seu dedo são essas bolinhas se formando dentro das suas articulações. E olha só que interessante, demora mais ou menos 20 a 30 minutos para esses gases se dissolverem novamente ali no líquido sinovial. E é por isso que a gente não consegue estralar os dedos assim, uma mesma articulação, várias vezes seguidas, né? Uma vez atrás da outra. Depois que você estralou aquela articulação, você não consegue estralar ela novamente, só depois aí de 20, 30 minutos depois. Interessante, né? Agora, voltando à sua pergunta, Gina, é verdade que não é bom estralar os dedos? Como não existe atrito entre os ossos, tecnicamente, ficar estralando os dedos não vai engrossar as articulações, como muitas pessoas falam por aí. O que pode acontecer é que se você ficar estralando os dedos assim freneticamente, aumenta o risco de você ter alguma lesão aí em alguma das estruturas da articulação, como nos ligamentos, por exemplo. Mas estralar os dedos de vez em quando não faz mal. Bom, pessoal, essas foram as 5 perguntas que eu selecionei para responder para vocês. Hoje teremos mais vídeos respondendo perguntas. Aliás, se você tem alguma pergunta que você gostaria que eu respondesse aqui em forma de vídeo, manda aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu joinha, clica aqui embaixo em compartilhar e manda aí nos grupos de WhatsApp da família ou então nos seus grupos de estudos da faculdade para ajudar a espalhar esse conhecimento e desmistificar alguns conhecimentos populares que a gente tem por aí, tá bom? Eu vou ficando por aqui, bons estudos para vocês e até o próximo vídeo.